Você lembra como foi sua adolescência? Tem quantos anos que você passou por ela? Faz quantos anos que você tinha 15 anos, assim como seu filho, sua filha ou alguém próximo de você? Eu estou falando da campanha do Setembro Amarelo e um dos fatores que tem feito aumentar o risco de suicídio entre os adolescentes é a forma como a adolescência está hoje. Então, por isso, hoje eu venho trazer um comparativo da minha adolescência e de como a adolescência está hoje, para que vocês, pais e mães, entendam o que está acontecendo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, divulga essa informação com o máximo de pessoas possível. Então vamos lá, direto do Túnel do Tempo, uma pergunta que eu fiz para vocês, né? Você lembra como foi sua adolescência? Eu tive que puxar algumas coisas aqui na memória para lembrar como foi a minha. Eu tinha 15 anos aí, mais ou menos há uns 17 anos atrás. Até me surpreendi quando vi esse número, mas o tempo passa rápido. E assim como o tempo passa rápido, algumas coisas passaram muito rápido de um tempo para cá. Então vamos entender por que esses adolescentes têm sofrido mais, ou têm tido mais depressão, mais estresse, mais problemas emocionais, talvez, do que a gente antes. Porque eu vejo muitos pais muito resistentes. Ah, mas na minha época não era assim, eu não sentia isso não acontecia comigo. Claro, sua época era outra época, era muito diferente. E agora vocês vão entender por quê. A primeira coisa que mudou muito é que na minha adolescência não tinha celular, né? E quando tinha celular, não tinha com internet. Então, de 17 anos para cá, as coisas mudaram muito. Eu lembro que eu comprei meu primeiro celular com 16 anos porque eu trabalhava, e aí, que naquela época os pais não tinham esse hábito de dar celular, porque era caro, né? Às vezes eles tinham só para eles e olha lá. E não tinha internet, a tela era aquela verdinha, né? Que é só para ligar mesmo. Uma mensagem de texto que era super cara. Então era uma ferramenta que a gente usava praticamente só para ligar. Facilitava um pouquinho porque antes só tinha o telefone fixo, então para você achar a pessoa, você só achava em casa. Talvez alguns adolescentes nem saibam o que é telefone fixo hoje em dia, mas existe, né? Então, hoje aí mudou muito, mudou porque cada pessoa dentro de uma casa tem um telefone. Antigamente era um telefone para a casa inteira. O que isso mexe no emocional, né? Individualizou muito as relações. Eu estava no aniversário esses dias e observando, tinha acho que 6 pessoas, eu não estava com o celular e mais uma pessoa, o restante tudo olhando no celular. Então, você está ali perto de pessoas, mas você não está convivendo com essas pessoas. Você não está conversando, você não está trocando ideia, você não está falando dos seus sentimentos, das suas angústias, não está falando de nada. Você está lá num mundo paralelo e aí você nem percebe o que está acontecendo em volta. E por que a gente às vezes se vicia no celular? Isso serve para adolescente e para adultos. Quando a gente mexe no celular, o nosso cérebro entra num estado de fluidez, semelhante quando a gente está dançando ou praticando alguma atividade física. É como se a gente viajasse naquele momento, é uma coisa prazerosa para o cérebro. Só que o cérebro não sabe distinguir, por exemplo, o prazer de você fazer uma atividade física, que é bom para o seu organismo, para o seu corpo, e o prazer de usar um aparelho que está te prejudicando. Então quem tem que fazer essa diferenciação é você. E é por isso que cada vez mais esses adolescentes vêm usando e se viciando e ficando muito nesse mundo do celular e da internet. Aí com a internet, que na minha época não tinha tão fácil acesso à internet, eu me lembro que pra gente usar a internet tinha que ter o telefone, era aquela internet discada, isso eu já tinha uns 18 anos mais ou menos, e aí se você usasse o telefone, a internet caía. Se você usasse a internet, o telefone dava ocupado. Então a gente tinha essa coisa da espera, do momento de usar a internet, de ter que dividir. Então hoje não. Hoje a internet está acessível em qualquer lugar, em qualquer hora. E tem o lado bom disso, estou aqui falando com vocês, mas para os adolescentes isso tem um impacto muito forte. Então no vídeo anterior, quem não viu, assistam. Uma das causas que aumentam o risco de suicídio são as redes sociais, né? Olhar muito as redes sociais, se comparar muito. Hoje os adolescentes têm aí YouTube, Instagram, Facebook,
Eu nem preciso falar que vocês sabem melhor do que eu, nem vou saber falar todas aqui. Na minha época, surgiu ali em 96, acho que eu tinha 11 anos, o MSN, que era uma plataforma para você bater papo no computador, não era no celular, era só no computador, para quem tinha internet. Geralmente a gente só usava à noite, porque era a hora que você chegava em casa podia ligar o computador. Então era muito mais limitado o uso. Tinha o ICQ também, que é um pouquinho mais antigo, acho que é de 95, eu tinha aí uns 10 anos. E o Orkut foi lançado em 2004, quando eu já tinha aí meus 18 anos. Então, a primeira rede social que na época bombou, que a gente podia ver foto. Eu achava legal que os adolescentes que estiverem assistindo vão pesquisar o que é o Orkut, porque a gente tinha um depoimento. Hoje a gente fala textão, né? Mas eu ia lá no perfil da outra pessoa, deixava um depoimento. Isso era modinha, né? De eu falar o que eu gostava na pessoa e tal. Mas assim, a gente tinha esse acesso virtual mais limitado, o que forçava a gente a ter um acesso real mais abrangente, porque era o jeito que a gente tinha de saber para onde nosso amigo viajou, o que ele fez, né? E saber isso de verdade, não pelas redes sociais, que é uma coisa assim, parece que a pessoa está feliz, mas a viagem está sendo horrível e você não sabe os detalhes porque você nem conversa com aquela pessoa. Então esse é o segundo ponto que mudou bastante da minha adolescência para cá. O terceiro ponto, que envolve um pouquinho esse segundo, que eu vejo muito hoje, é que a maioria do contato que esses adolescentes fazem com os amigos é através do celular. Na época, como eu não tinha essa ferramenta, a gente se encontrava na casa de alguém ou em algum lugar, a gente conversava muito, então isso estimulava o contato físico. E é o que eu falei, quando você conversa com a pessoa, seja por telefone, seja por contato físico, você enxerga realmente o que está acontecendo. Então, você foi para aquele lugar, que legal. Não, foi legal, mas não é tão bom assim, lá tem aquilo e tal. Não, realmente é muito bom, vai também. É diferente. Porque às vezes você só vê a pessoa postando coisa legal, mas você não sabe se a vida dela tá daquele jeito mesmo. E mesmo que tiver, né, qual o problema da sua vida ser diferente? Ninguém é obrigado a fazer tudo que o outro faz. E as redes sociais têm muito essa coisa, todo mundo é obrigado, se sente meio que obrigado a postar, a fazer. E como os adolescentes estão muito nas redes sociais, na internet e no celular, esse é o mundo deles. Então, diferente da minha adolescência, não tem um mundo real que é mais predominante e aí a gente separava um tempo para o mundo virtual. Hoje está ao contrário e aí a gente tem que prestar atenção que isso é preocupante. Estou desde janeiro, do Janeiro Branco do ano passado, falando sobre o uso da tecnologia. Esse ano falei de novo. Então, essa limitação da quantidade é extremamente importante. Se você tinha alguma dúvida, olhe o outro vídeo, que esse excesso de redes sociais e de internet pode causar até motivos para que esse adolescente queira o suicídio. Então é uma coisa muito séria falar dessa limitação. O quarto ponto que mudou de lá para cá, na época eu fiz inglês com 12 anos, eu já era precoce, porque eu fazia um curso extracurricular com essa idade. Hoje, as crianças com 3 anos na escola já tem que ter inglês, espanhol, francês, né, mandarim. Então, as crianças recebem muito mais esse apoio escolar, essa estrutura financeira, mas, por outro lado, quando adolescentes, eles são cobrados e eles precisam ter o que eu vou fazer da vida, em qual faculdade que eu vou, e tem que ter aquela decisão tudo certinha. Na minha época já não era tão assim, porque a gente não tinha tantos recursos como tem hoje, então você ia de acordo com o que tinha. Era um pouco menos exagerado, né? Então dava para você ter uma adolescência tranquila e ao mesmo tempo fazer as escolhas. Hoje eu vejo que já está bem diferente. Outra coisa muito ligada a isso é a escola particular. Hoje muita gente estuda em escola particular. Na minha época eram só pessoas assim mais diferenciadas financeiramente, então o acesso aumentou, mas é o que eu falei, por outro lado também a cobrança na hora do Enem, de carreira, de escolher o que você vai fazer também aumentou. E aí eu queria falar sobre a questão da espera. Isso é uma coisa também que eu vejo que os adolescentes hoje não têm. Dando um exemplo aqui, na minha época de adolescência, eu acho que eu não me lembro bem a data, mas primeiro eu lembro da máquina fotográfica com filme, que a gente tinha que levar em algum lugar para revelar. Então você tirava as fotos, era limitado também.
você tirava as fotos, sei lá, 24 fotos, ou tinha um filme de 24, 48. Então você tinha que economizar para dar aquelas fotos. Depois veio a câmera digital, que eu acho que já foi quando eu estava na adolescência, assim, até uns 18, 20 anos, até meus 23 mais ou menos, tinha a câmera digital. Depois que os celulares começaram a vir com a câmera, e aí facilitou muito. Então, assim, antes a gente tinha que esperar pelas coisas, e a gente acabava valorizando também. Porque, eu tenho 24 filmes aqui, então eu vou tirar 24 fotos e só. O resto eu vou aproveitar, eu vou apreciar a paisagem. A foto era para registrar aquele momento, a foto não era o momento. Hoje não, os adolescentes eles têm celular na mão e tiram selfie, tira pra cá e tira pra lá, fica procurando a melhor pose. Tem a foto instantaneamente, não precisa esperar, tudo acontece ali na hora. Eu não sei um negócio, pesquisa no Google. Não tem essa coisa da busca, da procura, e tudo isso é super importante para o ser humano se desenvolver, para ele entender que ele tem que esperar, que nem tudo é na hora que ele quer. E isso eu vejo assim, eu usei a palavra limitação várias vezes no vídeo. Por quê? Porque sem a tecnologia nós tínhamos algumas limitações que iam treinando a gente para a vida adulta. Hoje esses adolescentes não têm essas limitações, nem na tecnologia, e aí os pais também não colocam limitações, não colocam limites, e aí? Como treinar essa espera, essa coisa do agora é a vez do outro, se é tudo tão rápido, tão fácil e eu não preciso esperar? E isso é uma coisa bem complicada também, que entra lá nos fatores do suicídio do vídeo anterior, que é não saber lidar com frustrações. Então, parece uma bobeira, mas uma simples câmera digital pode mudar tudo. Então, esses adolescentes eles estão vivendo numa era de muitas facilidades, e aí eles não estão sendo treinados para a hora da dificuldade, que é a hora da dor, do sofrimento, e aí eles não estão sabendo lidar com isso. Por último, ligado a esse fator que eu falei, na minha adolescência, na minha infância, eu tive que aprender com muitos nãos, porque eu tinha limitações externas, tanto da tecnologia, de como era, como da educação também. Eu me lembro que, como eu falei do computador, era bem restrito, a gente só usava à noite, eu perdi a inscrição da bolsa da faculdade, porque eu não tinha tempo, eu não tinha o celular na mão. Então, só quando eu chegava em casa à noite, eu conseguia fazer isso. E aí, deixei para a última hora, acabei perdendo. Então, a gente tinha que se planejar muito mais para fazer as coisas e recebia muitos nãos porque as coisas, por exemplo, um telefone fixo era super caro, na época que eu era criança. Depois veio o celular. Hoje os adolescentes eles têm tudo muito fácil, então não escuta não. Quando eu falo não, não é só a palavra não, mas é o não da vida, sabe? Hoje não dá para fazer isso. Por quê? Porque tá tudo ali na mão, eles conseguem, os pais trabalham e acabam querendo dar tudo que eles pedem. Será que isso é bom? Eu posso afirmar para vocês que não. E inclusive depois desse vídeo eu vou fazer um vídeo só sobre isso, a importância de se frustrar. Se frustrar como uma coisa boa, como um treino da musculatura do cérebro aí para a vida, que é pra gente treinar realmente, porque na vida a gente recebe muitos nãos. E esses adolescentes, no primeiro não que eles recebem, eles querem tirar a vida. Então, não é isso que a gente quer treinar para que eles vivam bem, a gente quer que eles tenham uma boa estrutura. A minha adolescência está longe de ter sido perfeita, teve vários problemas, assim como dos meus pais, de vocês, mas a gente precisa admitir que mudou muita coisa, e se a gente não se adaptar a essas mudanças, a gente não tem como dar a base e a estrutura que esses adolescentes estão pedindo e estão precisando. E aí eu queria deixar para vocês uma frase, que pensando aqui, elaborando tudo isso, veio para mim, e eu queria que vocês pensassem muito nisso, que é no contato humano que a gente aprende a lidar com as pessoas, com as frustrações, com o nosso próprio aprendizado. Se a gente não tiver contato humano, fica muito difícil a gente aprender a lidar com as nossas emoções e evitar com que casos de suicídio aconteçam. Então, por mais que a tecnologia facilite a nossa vida, vamos tentar olhar para isso de uma forma um pouco mais humanizada. Por mais que hoje você tenha condições de dar o estudo para o teu filho, olhe para isso de uma forma um pouco mais humana. Ele não é uma máquina, ele é teu filho, ele é uma criança, ele é um adolescente que também precisa de uma parte emocional e estrutural por trás de tudo isso, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.